São 18 horas 8 minutos. Este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo. Mais uma vez, boa noite. O Jornal Rede Clube Cidade recebe hoje o prefeito delegado Flori de Vilhena, que hoje vem compartilhar como está o município que foi avançado até o momento. Queremos registrar também a presença do professor, jornalista e assessor Herbert Lins, que acompanha essa entrevista. Prefeito Flori, Herbert, sejam muito bem-vindos ao Jornal Rede Clube Cidade. Agradecemos a presença em nome da presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado, que também se faz presente aqui. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, muito obrigado. Fico agradecido a oportunidade de estar aqui no Jornal Rede Clube Cidade. Agradeço em especial a presidente do grupo, dona Gisele Maiolino Furtado, os jornalistas que estão aqui. Eu sou o prefeito Flori, lá de Vilhena. Estou no segundo mandato, fui reeleito e a cidade fica longe e tem uma fama de ser uma cidade rica, mas é uma cidade que tem bastante problema, que a gente precisa lutar bastante, contar com a ajuda das pessoas aqui do governo. Muito bem, são 18h09 agora. Prefeito, como o senhor encontrou o Hospital Regional de Vilhena e como ele está hoje, atualmente? Olha, é importante dizer que a cidade de Vilhena teve 7 prefeitos nos últimos 10 anos. Então, isto ocasionou uma bagunça total. E eu encontrei o hospital, em uma palavra eu consigo conceituar. Eu encontrei o hospital em estado de emergência. Foi, inclusive, o que eu decretei. Decretei estado de emergência, fui acusado de ter fabricado esta situação. Depois o Tribunal de Contas veio e confirmou que aquilo estava numa situação de absoluta tragédia. E nós conseguimos um avanço muito grande, e é importante exatamente falar isto aqui hoje, porque colocamos um modelo de saúde que há 30 anos funciona no Brasil e que em Rondônia ainda era novidade, ainda não tinha entrado. São os modelos de organização social das instituições privadas sem fim lucrativos, que ajudam o poder público, não tem problema nenhum com o servidor, na verdade trabalham paralelamente. Isso funciona no Brasil inteiro, menos aqui em Rondônia, por 3 motivos que com coragem falamos: máfia de branco, máfia de empresários e sindicatos mal intencionados. Nós tivemos uma luta muito grande, conseguimos instalar, o Tribunal de Contas e os órgãos de controle dão tudo como certo. Hoje sofri bastante, mas conseguimos avançar muito, fizemos uma revolução. O hospital foi inteiramente reformado, da UTI, passando pelas coisas até mais simples, como as cozinhas, que não funcionavam lá, funcionavam por caridade nas Assembleias de Deus lá da nossa cidade. Agradecemos muito, inclusive, os ministros religiosos presidentes desta denominação, e conseguimos instalar, avançar, colocamos UTI neonatal, conseguimos avançar em procedimentos cirúrgicos, avançamos no aumento de leitos hospitalares de UTI adulta também. Enfim, nós conseguimos fazer uma revolução, inclusive no setor de recursos humanos. Com esse novo sistema de funcionamento de saúde, nós conseguimos contratar 430 novos servidores. Para você entender o que é este número, nós gostaríamos de lembrar que em 48 anos, a cidade de Vilhena tem 48 anos, nós tínhamos cerca de 1.000 servidores na saúde. Em apenas 2 anos, contratamos 430. Então, nós conseguimos, a partir disso, também cuidar da atenção básica, a gente está avançando muito e é isto que eu acho importante. Importante dizer que existe sim possibilidade de arrumar esse setor no Estado e a gente tem que contar com todas as coisas que a gente pode e que funcionam no Brasil. É isto. Muito obrigado, são 18h12, Beatriz. Prefeito, o senhor mencionou sobre o Hospital Municipal e eu queria que o senhor falasse também sobre as unidades básicas de saúde, né, o que foi feito, né, nesses últimos 2 mandados à frente da Prefeitura de Vilhena. Muito bem, é uma coisa curiosa, porque o hospital não é municipal, o hospital é regional, em que pese ser mantido inteiramente pela Prefeitura de Vilhena. Então são 10 municípios ao redor, o chamado Cone Sul inteiro. Nós tratamos ali Chupinguaia, Colorado, Cabixi, Pimenteiras do Oeste, nós colocamos ali Cerejeiras e 4 municípios do estado do Mato Grosso. Comodoro, Campos de Julho, Nova Lacerda e Juína, inteiramente tratado num hospital mantido pela cidade de Vilhena.
tem trazido muitos problemas econômicos, a gente precisa avançar em um monte de coisa e a gente tem que pagar isso. Então, nós conseguimos controlar a questão da média e alta complexidade dentro do hospital e dar um avanço na atenção básica. Com esse avanço, eu pude dar mais atenção, nós reformamos e ampliamos todos os postinhos de saúde de Vilhena. Nós saímos da 27ª posição no ranking do Ministério da Saúde para a segunda melhor cidade de atendimento básico no estado de Rondônia e primeiro entre as grandes cidades. Para vocês terem uma ideia do que é isso, vou dar um exemplo comparativo de grandes cidades. Nós estamos hoje em segundo lugar e a cidade de Cacoal está em 33º, em que pese o município de Cacoal não cuidar da média e alta complexidade, porque lá o hospital regional é tratado inteiramente pelo governo do estado. Que avanço! São 18h14, a gente volta já para continuar esse bate-papo com o prefeito de Vilhena, delegado Flori. WhatsApp para você fazer a sua pergunta também é o 69999819494, 18h14, fique ligado, a gente volta em seguida. Ao vivo, são 18h19, este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Boa noite a você que ligou o rádio agora, acabou de se conectar pela internet. Estamos conversando com o prefeito de Vilhena, que está em Porto Velho, delegado Flori de Vilhena. Só lembrando para você que conectou agora, ligou o rádio, o prefeito está com 26 meses como prefeito. A cidade de Vilhena, nos últimos 10 anos, teve 7 prefeitos e realmente é um recorde a nível nacional. E a gente vai continuar a bater esse papo aqui com o prefeito para saber reta final do ano, que é o momento, né, prefeito, de falar para a população de Vilhena, principalmente, também você está falando para o estado inteiro, como está Vilhena atualmente. Beatriz. No bloco anterior falávamos sobre saúde, prefeito, e antes de dar continuidade nesse assunto, eu queria deixar registrado aqui a participação de um ouvinte. Foi o Danilo Souza, ele mandou o seguinte: boa noite, Beatriz Maciel e Bernon Nunes, boa noite à presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado, e ao prefeito de Vilhena, delegado Flori Cordeiro. Sou Danilo Souza, o pai da Alice, e quero registrar os meus parabéns ao prefeito de Vilhena, delegado Flori, pela gestão firme, corajosa e também comprometida com a verdade. Sua atuação sempre foi marcada pelo enfrentamento direto aos pontos mais sensíveis do sistema, algo que poucos têm preparo e disposição para fazer. Essa coragem não nasceu no cargo de prefeito, mas vem da sua trajetória sólida, construída na Polícia Federal, onde desempenhou um papel decisivo no combate à corrupção, enfrentando interesses também dos poderosos e protegendo o interesse público com integridade. Que seu trabalho siga sendo exemplo de seriedade, técnica e coragem, valores cada vez mais raros na administração pública, porque Vilhena só tem a ganhar com a sua liderança. Meus respeitosos parabéns. E aí, para dar sequência aqui, esse foi o Danilo de Souza que deixou esse registro ao senhor, delegado. Muito obrigado, senhor Danilo. Queria continuar falando agora sobre saúde, né? Ele perguntou o seguinte aqui: qual é a importância da aquisição do ônibus, né, para o transporte de pacientes que precisam de se deslocar para fazer tratamento de saúde até aqui a capital, Porto Velho? Esse é um problema grave que a cidade tem. Nós estamos geograficamente muito longe aqui de Porto Velho. Então, isso dá 2 problemas graves para a nossa querida Vilhena. Primeiro, que as pessoas têm uma impressão que a Vilhena é uma cidade muito rica e que não precisa de nada. Na verdade, nós temos todos os problemas do mundo e precisamos também de ajuda, né? E dentre esses problemas, nós precisamos, na questão da média e altíssima complexidade, continuar trazendo pacientes aqui para Porto Velho. Nós pegamos o hospital regional, melhoramos muito, saímos de cerca de 200 viagens mensais para cerca de 30 ou 40 viagens em média mensalmente. O que nos possibilitou, com economias e com ajudas de parceiros parlamentares, comprar equipamentos de transporte, que são equipamentos de transporte que pode se chamar de luxo. Nós compramos agora um Volvo, que tem todas as comodidades do mundo, um ar-condicionado potente, tem internet, banheiro. Nós conseguimos trazer essa comunidade que melhor só se viesse de avião. Então a gente conseguiu avançar muito nisso e é uma coisa que está tendo um pouco de repercussão, porque é um equipamento que custa caro, não são todas as cidades do estado que conseguem pagar, mas Vilhena, com as contas no azul, está conseguindo avançar nisso também. Muito bem, são 18h23, boa noite ao Danilo que nos acompanha em Vilhena, obrigado. É o espelho, prefeito, que vem através do depoimento, como do Danilo, do seu trabalho lá em Vilhena. Já a nossa presidente também vai fazer uma pergunta para o senhor. Quais investimentos, prefeito, o senhor tem realizado na educação do município? Olha,
nós pegamos a cidade de Vilhena com basicamente uma década sem construção e ampliação de escolas, né, no âmbito municipal. Então, as crianças em Vilhena, elas entram dentro de 100 ônibus diariamente que andam cerca de 6 mil quilômetros. É como se nós fôssemos e voltássemos aqui de Vilhena a Porto Velho 3 vezes ao dia. Então, é uma coisa muito dolorida para as crianças. E nós estamos conseguindo avançar, como eu disse, exatamente. O seu Danilo, que é morador de lá, deve ter visto isto muito, né? A gente trouxe uma mão firme, um pulso firme, uma austeridade que foi capaz de deixar as contas do município de Vilhena no azul. E a partir disto começar a combater os problemas que temos. Neste momento, a cidade de Vilhena está investindo 35 milhões de reais de recursos próprios na educação. Até onde eu sei, é o maior programa de investimento de uma só vez na educação de toda a história dos municípios do interior de Rondônia. É como se estivéssemos construindo hoje, em comparação, 7 escolas. Então, nós estamos avançando muito exatamente para a gente conseguir equilibrar esta tragédia educacional. Em segundo lugar, a gente vê como um pilar importante na educação a valorização dos servidores. Vilhena tem hoje o melhor salário e a melhor carreira em comparação com o governo do estado e com o município de Porto Velho, que é a capital, no que diz respeito aos professores. Então, os professores em Vilhena ganham mais e têm uma carreira melhor do que em comparação com a capital e o governo do estado. E, por último, a qualidade é o terceiro pilar que a gente dá muito importante. Todo ano, o governo do estado, junto com o Tribunal de Contas do estado, fazem uma prova que se chama SAERO, para saber da qualidade da educação nos municípios. Vilhena, eu peguei ela com uma nota negativa de 3,2 e hoje já estamos em 6,3. Estamos avançando muito, mas através de uma austeridade e de uma disciplina, que é dolorida no começo e dá resultado no fim. 18h25, Beatriz. Vamos seguir por aqui falando sobre esse assunto. Queria saber se há a construção de novas escolas, sala de aula e também quadras esportivas em Vilhena. Eu queria mencionar também que o senhor só está à frente do município de Vilhena há 26 meses, né? Entrou como eleição suplementar, depois foi reeleito, então em pouco tempo conseguiu realizar já essas obras. Perfeitamente. Não completou 3 anos ainda, né? Vamos completar 3 anos agora. Eu fui reeleito, fui com a modéstia um pouco a parte bem reeleito, tive 74,5% dos votos, é uma coisa histórica na cidade, justamente porque estamos imprimindo isto. As pessoas em Vilhena, e eu creio que em todo o estado, estão esperando que a administração seja feita sem oba-oba, sem populismo, transformando isso em algo profissional, né? Então, nós estamos fazendo esta construção, que eu acabei de falar, a gente está avançando muito em creche, em construção de quadras esportivas também, no que é uma coisa muito satisfatória. Este ano estamos investindo 25 milhões e ano que vem a gente vai investir mais 10 ou 12 milhões para conformar tudo isso conforme as pessoas precisam. Muito bem, 18h26 e agora a nossa presidente Gisele Maiorino Furtado tem uma pergunta para fazer para o senhor. Prefeito, como estão as creches municipais em Vilhena? Olha, nós temos um déficit, eu peguei um déficit grande de creche em Vilhena. Os números são pequenos comparados com Porto Velho, mas são relevantes no que diz respeito às outras cidades do interior de Rondônia. Nós temos cerca de 2.000 vagas em déficit, né? Com a construção dessas escolas, nós vamos ficar devendo cerca de 300 vagas, mas vamos avançar muito. Eu espero que até o final do mandato a gente zere isso, porque a gente vai continuar investindo e a gente sabe que é necessário, porque a gente tem uma zona rural muito extensa em Vilhena. Nós temos cerca de 3.000 quilômetros a serem cuidados e muita gente também na zona rural precisa disso. A gente está de olho, a gente sabe que precisa enfrentar e está enfrentando. Agora são 18h27. Prefeito, a gente estava falando sobre a questão da educação e também a questão da saúde. Qual a média salarial dos profissionais da educação e da saúde no município de Vilhena? Olha, rapidamente para o ouvinte entender.
O professor, aqui no estado de Rondônia, ele tem uma carreira, e a carreira ele vai subindo de escadinha. Cada escadinha se chama referência. Então, quando ele entra na primeira referência, na carreira. Quando ele termina na última referência. Vilhena sai da primeira referência até a 21ª referência. O estado vai da primeira referência até a 16ª. Então, Vilhena já avança até o 21. E o Porto Velho vai da primeira à 18ª. Então, Vilhena já avança nisso. Nós temos mais escadinhas, o professor ele tem mais oportunidade de ir avançando na carreira. E, comparativamente, os salários, com exceção só da base, que é o piso nacional, ninguém pode receber o mesmo piso nacional, comparativamente, o professor em Vilhena ganha mais do que no estado e ganha mais do que na capital. E a área da saúde? Na saúde também avançamos bastante, mas em especial avançamos no número de servidores. Conforme eu tinha dito, nós tínhamos cerca de 1.000 servidores e agora estamos com 1.500 servidores ajudando a saúde de Vilhena. Em que pese, eu tenho dado 25% de aumento para a chamada classe D, que são as pessoas mais qualificadas. Foram cerca de 300 pessoas que tiveram 25% de aumento. A gente também fica muito grato, porque isso é uma batalha do dia a dia que os servidores ajudam. Muito obrigado. E antes de a gente ir para o intervalo, eu queria deixar registrada aqui também a participação do Sidney de Ariquemes, que disse que é de Ariquemes, trabalha na saúde e tem tido Vilhena como referência. E quem também mandou participação para cá foi o Fábio Diniz, que é jornalista. Ele mandou o seguinte: parabéns à equipe pelo trabalho. Aproveito para mandar um forte abraço ao meu amigo delegado Flori Cordeiro, quem me acompanhou em grandes trabalhos na Polícia Federal. Estive em Vilhena recentemente e a cidade já avançou bastante. Ele está indo muito bem como gestor. Parabéns. O seu Fábio, uma coisa curiosa. O Fábio, uma vez, eu estava no Pacarana. Pouca gente conhece, é um problema que tem grave ali no Espigão do Oeste, é uma confluência entre 3 aldeias indígenas, um problema madeireiro que tem grave lá, e eu estava lá e uma vez eu fiz uma apreensão e o Fábio veio comigo, eu dirigindo o caminhão e ele veio comigo. Esta é a experiência do Fábio na Polícia Federal. Ele é um jornalista que adora aventuras. Aí. Essa não foi muito boa, foi só passar sede, fome e poeira. São 18h30, a gente volta em seguida. O nosso WhatsApp para você fazer a sua pergunta também ao nosso convidado, prefeito Flori, delegado Flori de Vilhena, é o 69999819494. Fique ligado, a gente volta em seguida. Boa noite, ao vivo de volta, são 18h36. Esse é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado, nesta quarta-feira, conversando com o prefeito, delegado Flori de Vilhena, ao vivo, nesta noite, você que está nos acompanhando, a Osânia e o Soneira lá em Montenegro, acompanhando a gente. Muito obrigado. Nós temos mais uma pergunta aqui que será feita pela nossa presidente Gisele Maurino Furtado ao nosso convidado. Pois não. Prefeito, por que o senhor decidiu conceder um abono natalino para todos os servidores municipais? Olha, nesse governo, eu diria, o governo com austeridade que temos feito, eu tive um infeliz encontro com um gasto enorme em folha de pessoal. Vilhena tem 110 mil pessoas. Então, essas 110 mil pessoas pagam impostos, colocam a sua riqueza, parte da sua riqueza dentro da prefeitura, para ela devolver em educação e saúde. E eu, quando entrei na prefeitura, essas 110 mil pessoas pagavam 54% de tudo que era arrecadado para 2.300 pessoas, que eram servidores públicos. Não sobrava nada para investir, porque com o resto tinha que colocar em educação, em saúde, agricultura, cultura, esporte. Vilhena vivia de bater o coração e esperar a próxima tragédia. Nós fizemos uma recomposição total e hoje temos um índice de pagamento que saiu de 54% de gasto para 38%. Foi um enorme sacrifício do qual participou o servidor. Né? E com essa diferença a gente tem conseguido avançar em investimentos na cidade. O servidor sofreu muito, participou, ajudou o prefeito a fazer isso, ajuda a cidade a crescer e a gente teve condições, por estar no Azul, de ser a única cidade do estado de Rondônia que a prefeitura teve condição de pagar R$1.000 de abono salarial sem ter nenhum problema com pagamento, sobrando recursos para ajudar quem ajudou a gente.
Então, a gente está com mais de 2.600 pessoas recebendo este abono. É o maior abono do estado de Rondônia, única entre as cidades. Parabéns, prefeito. São 18h39. O que surge para o familiar também tem um peso muito forte, né, prefeito? Pois é. E tudo depende de investimento, né? Nós recompusemos a Secretaria de Agricultura em Vilhena há cerca de 10, 15 dias. Fizemos uma entrega de 14 milhões de reais em equipamentos. Olha, eu peguei a Prefeitura de Vilhena, a Secretaria de Agricultura, com 2 tratores. São 5 mil pequenos agricultores cadastrados e a Prefeitura tinha 2 tratores. Um sem roda. Um era sem roda. Só tinha 1,5. 1,5, é. Então, nós avançamos, conseguimos, hoje são 6 tratores, retroescavadeiras, caminhões, patrol, que estamos conseguindo avançar muito. O número de atendimentos aumentou em 300% em Vilhena. E, em especial, nós temos lá uma bacia leiteira. E os senhores vejam como é importante a gente agir com inteligência. Nós temos lá uma bacia leiteira que a vida inteira sofreu. E a Prefeitura sempre estava lá ajudando, levava calcário, levava não sei o que e tal, atendimentos pontuais. O que a gente fez? A gente comprou, fez um estudo e descobriu qual o problema. Qual o problema? Que é da bacia leiteira no estado. É o preço do leite. O produtor acorda cedo, leva a sua família, faz um esforço grande e tem que vender para monopolistas por um preço muito barato. O que a gente fez? A gente comprou uma usina de leite, criou uma cooperativa, comprei um caminhão refrigerado, vou dar um terreno de 9 milhões de reais para a cooperativa, para que a cooperativa possa vender o leite cru, ela mesma fazer a pasteurização, o processo que é necessário e vender ela na rua com um preço muito melhor. Aí sim a gente avança. Porque eu penso que o poder público ele tem 2 obrigações. Ele não tem a obrigação de ir lá fazer o serviço pela pessoa, mas ele tem a obrigação de não atrapalhar e de colocar a estrutura para que a pessoa possa, ela mesma, através do esforço dela, crescer. Assim a gente tem ajudado muito a pequena agricultura em Vilhena. Obrigado, prefeito. 18h41, nosso WhatsApp é o 69999819494. Beatriz. Prefeito, ainda em relação à pauta do agronegócio, né, que é tão pujante no sul do estado, o que a Prefeitura tem feito em relação à manutenção das estradas rurais, por exemplo? Olha, nós reformulamos a manutenção das estradas. Vilhena tem 3 mil quilômetros de estrada rural. É muita coisa. E olha, lá... também pouca gente sabe, o terreno em Vilhena é arenoso, tem uma parte enorme que é arenosa. Aquela história de que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão é lá em Vilhena, que a pessoa conheceu Vilhena e fez a música, né? Então também é muito custoso para consertar e fazer a manutenção de tudo isso. A gente colocou as contas da Prefeitura em dia e hoje são 3 patrulhas rurais que trabalham na zona rural e liberou as máquinas, o parque de máquina próprio, e a gente põe o parque de máquina próprio da Secretaria de Obras para fazer asfalto, para cuidar dentro da cidade. Está melhorando muito, a gente avançou 30% esse ano, 30% ano que vem, e eu quero chegar em 100% até o final do meu mandato. Agora são 18h42. Prefeito, por que a Prefeitura decidiu reformar os mercados públicos do município? Olha, é uma tragédia, né? Esta coisa de muita instabilidade política, isso é uma coisa que as pessoas deveriam olhar para Vilhena e falar, olha, vamos evitar que isso aconteça na nossa cidade. Nós precisamos votar corretamente, votar em pessoa que vai ter uma continuidade na política pública. Essa coisa de trocar prefeito deixou as feiras, deixou os mercados absolutamente abandonados. Mais uma vez, com austeridade, a gente conseguiu guardar dinheiro, estamos reformando todas as feiras da cidade, são 3. É do São José, do BNH e é do centro. Nós começamos pela do centro, vamos terminar o resto, para dar condições para o pequeno produtor poder fazer uso desses locais e vender a sua produção dentro da cidade. Obrigado. 18h43. Beatriz. Agora vamos falar de mobilidade urbana. Eu queria que o senhor destacasse como isso tem sido tratado na gestão do senhor, por favor. Olha, nós somos a primeira cidade de Rondônia que instalou verdadeiramente o transporte tarifa zero. Hoje, Vilhena tem 13 ônibus, que é o bastante para a cidade, rodando os 4 cantos da cidade,
com tarifa zero. Eu fico agradecido pelo espaço na rádio, porque as pessoas acham que é para PCD, é pessoa com deficiência, que é para idoso, que é para estudante. Não é. Lá em Vilhena, todo mundo pode entrar no ônibus e sair andando, chega em todos os lugares da cidade, inclusive para quem quer passear. A prefeitura banca, a prefeitura paga e a gente quer que as pessoas usem isso. Está usando pouco, eu creio que é por desconhecimento, mas a gente quer que que as pessoas façam uso disso daí. É o primeiro sistema verdadeiro. Nós temos aí algumas coisas que tem 1, 2 carros rodando na cidade inteira, mas o primeiro sistema público de graça de transporte é em Vilhena. O prefeito, já que o senhor tocou nesse assunto, que eu não estava sabendo também, existe um critério ou toda a população pode usar esse sistema de transporte? Toda pessoa, né? Isso aí é muito comum. A pessoa olha e fala, pô, mas eu não sou idoso, eu não tenho nenhuma deficiência, então não posso. Pode sim. Lá em Vilhena, o sujeito chega, pode ser estrangeiro, pode ser vilhenense, pode ser ariquenense, pode ser gerente de Mamanda Caducando, como disse aqui a nossa querida Gisele. Pode entrar, é o primeiro sistema de transporte coletivo de graça de Rondônia. Tem que ter uma carteirinha, alguma coisa? Nada disto. Só tem que ser gente. Aí você vai lá e se apresenta e entra. Essa foi boa. Só dá a mão, né? Pronto, chamar o ônibus obrigado. parar. A gente volta em seguida, 18 horas e 45 minutos. Tudo bem, de volta ao vivo, são 18 horas e 50 minutos. Esse é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Você que ligou o rádio agora ou acabou de se conectar pela internet, estamos conversando com o prefeito delegado Flori de Vilhena. A gente falou sobre a questão do transporte coletivo, que eu não sabia dessa informação, prefeito 100% gratuito, é para toda a população, não sabia. E a gente fez essa pergunta em off, eu vou fazer agora ao vivo para o senhor, antes de passar para a Beatriz. Como que o município consegue custear esse transporte para toda a população de forma 100% gratuita? Olha, é preciso dizer, a cidade de Vilhena é uma cidade muito rica. Nós somos o segundo maior arrecadador entre as cidades, só perdemos para a nossa capital. Nós arrecadamos mais até do que cidades maiores, como Ji-Paraná, por exemplo. No entanto, Vilhena, e aí é uma coisa, é um alerta que a gente volta a falar, que a política é capaz de resolver os problemas das pessoas, mas é capaz de destruir uma cidade e uma comunidade inteira, né? Então, Vilhena, apesar de muito rica, uma instabilidade política enorme, historicamente, que judiou muito da cidade, né? O que nós conseguimos fazer foi ter pulso firme para colocar disciplina, ordem e estancar os gastos sem fundamento. Isto não é uma coisa fácil de se levar adiante, porque muita gente sobrevive do caos e da desordem, ganham nababescamente, ganham muito, ficam milionários com a desordem. Então, este pessoal gritou muito, teve muita... aqui não, é raro isso acontecer, que aqui temos uma imprensa independente, de opinião independente. Mas tem muita imprensa comprada, esse pessoal comprou, era muito ataque, instabilidade. O prefeito teve que ter muita... com a modéstia à parte, um pouco coragem para enfrentar isso e colocar as coisas no trilho. Pulso, né? Com pulso firme. Uma vez que isto foi feito, a própria cidade tinha capacidade de entregar a ela mesma, né? Então, eu continuo resistindo, né? Todo dia tem gente com alguma ideia para fazer um gasto tolo em alguma coisa e eu digo não para poder gastar nesse tipo de coisa. Obrigado, são 18h52. Beatriz. Inclusive, eu queria falar sobre um assunto. Quem mandou participação para cá também foi o Anilson Duarte, que é nosso correspondente em Vilhena, e ele lembrou de uma coisa muito interessante. Na última semana, gerou um burburinho muito grande, porque Vilhena foi o primeiro município do estado a anunciar que vai oferecer Monjaro às pessoas que precisam para emagrecer. Queria que o senhor comentasse sobre isso, porque também foi uma iniciativa da prefeitura, né? O que acontece neste caso do Monjaro, mais importante do que o programa do Monjaro, é entender por que é que a gente conseguiu instalar um programa que é pioneiro. Né? Eu mudei o sistema de saúde. O sistema de saúde lá, ele não é puro poder público hoje. Ele tem a ajuda da iniciativa privada através das organizações sociais, que são instituições privadas sem fins lucrativos. Então, é uma coisa que funciona há 30 anos no Brasil. Você vai em São Paulo, Minas Gerais, inclusive o governo federal, funciona isso dessa maneira. Os 40 melhores hospitais do Brasil
pelo menos 38 são nesse modelo. Todo mundo fala do Einstein, do Hospital do Amor, do Sírio-Libanês, é este modelo. Né, que em Rondônia não tinha, nós fomos o primeiro a fazer a instalação disso verdadeiramente, e através desse sistema você consegue avançar rapidamente. Então vamos lá, eu quero fazer um programa para entregar mojaro para as pessoas, não basta entregar o remédio, eu tenho que contratar o nutricionista, eu tenho que contratar o programador físico, eu tenho que pôr o médico, eu tenho que pôr o médico endócrino. Se eu for fazer isso pela modalidade do poder público, eu tenho que fazer um concurso para endócrino, um concurso para educação física, um concurso... Sabe quando isso vai terminar? Em 2040. Daí, a hora que eu terminar o concurso, eu tenho que abrir uma licitação para comprar o mojaro. Aí, mais 2 anos para comprar o mojaro. Quando eu acabar tudo isso aí, eu já fui embora, vocês já esqueceram o programa do mojaro, a pessoa que estava precisando engordou mais 5 quilos. Então, nós não conseguimos sair disso. Este novo modelo, ele é capaz de imediatamente contratar todos os profissionais, fazer a compra do produto pelo preço SUS e pelos preços que o Tribunal de Contas aceita e imediatamente colocar em funcionamento. Então, o que nós estamos fazendo lá? Nós estamos colocando em funcionamento isso. Inicialmente, serão 80 pacientes que vão tomar este remédio, que também ajuda no controle de diabetes, evita infarto, evita AVC, evita... eu esqueci o nome. Demência, tudo. Tudo, é uma coisa muito boa. Mas só que nós estamos achando que este modelo ainda cabe algum ajuste. Então, nós vamos pegar esses primeiros 6 meses com esses 80 para a gente ajustar. Cada um nesse modelo vai custar a cada paciente R$15 mil. Então, é caro. Então, nós precisamos fazer um ajuste, de repente, ver se isso pode ser diminuído, enxuto, e aí sim a gente ia avançando. Mas veja, é possível que nós tivemos um novo sistema, que é um sistema, repito, que pode ajudar a Rondônia. E, não é questão de direita, não é questão de esquerda. Isso é uma coisa que tem nos atrapalhado muito, a política tem nos atrapalhado muito com esses extremismos, né? Este modelo tentou ser instalado por primeiro lugar aqui em Rondônia, não conseguiu, mas tentou, através do senador Confúcio Moura, quando ele era governador do estado. Foi ele que fez a primeira lei e tentou colocar. Não conseguiu, mas, veja, ele é um sujeito que é ligado agora à esquerda, né? Então, e eu sou uma pessoa ligada, historicamente, à direita. Então, este sistema não é um sistema que quer trazer prejuízo para o funcionário público e nem se liga a nenhum polo ideológico. Ele não é direita, ele não é esquerda, ele é da inteligência e da criatividade. Muito bem, 18h56, já na reta final, a gente teria muito o que conversar ainda, prefeito, mas o senhor também, claro, está preparando um Natal, já soube aqui pelo Herbert que a cidade está maravilhosamente preparada para receber essa data tão especial. E eu queria que o senhor falasse também da questão do Parque de Exposições, e já estou sabendo que Vilhena, ou Beatriz e a dona Gisele que está conosco, a maioria das cidades são limpas varrendo, né? Vilhena, o prefeito lava a cidade. Prefeito, por favor. O Natal fazia muito tempo que a gente não fazia, foi no começo do meu mandato que a gente começou. E eu confesso aqui que, pedindo desculpa para o comércio, mas mais pela questão da lembrança do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo do que propriamente pelo comércio é que eu faço esse esforço. Mas também o comércio leva muita vantagem, né? Vilhena, através desta nova fase nas luzes de Natal, tem atraído o pessoal da região inteira para ver as nossas luzes de Natal. Esse ano está sendo considerado o melhor ano, ficou muito bonito. A gente convida quem estiver passando por lá ir lá ver o Natal, e ir lá ver o Natal na cidade mais fria do estado. Então nós combinamos com o Natal, leva o casaco para ver o Natal em Vilhena. Muito bem, Bia. E para encerrar, queria agradecer a presença do senhor, em nome da nossa presidente, Gisele Melino Furtado, pedir para que o senhor faça suas considerações finais. Olha, eu estou muito agradecido, dona Beatriz, seu Ibernon, a dona Gisele, que é uma conhecida, uma querida conhecida de tempos, que leva esta rádio como opinião independente rara no nosso estado. A gente fica muito contente, a gente depende muito dessa independência editorial da Band FM, para que a gente possa levar as coisas boas e resoluções para o nosso estado. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui, e em Vilhena eu pago o café.
Então tá bom, 18h59. Olha, tá pronto, tá registrado, tá gravado e filmado também, viu, prefeito? Ó, uma última coisa. Pois não. Nós estamos aqui com o senhor Marcelo Lucas. O senhor Marcelo Lucas está aqui hoje na capital. Ele está dando andamento num importante projeto. É um empresário que vai instalar a primeira usina de etanol de produção de combustível aqui no estado. Ele vai ser na cidade de Cerejeiras. O Marcelo é também ex-presidente da AproSoja, está aqui conosco, mora em Vilhena, investe em Vilhena. A gente está muito contente de andar com gente boa e tem mais essa novidade aí. Muito bem, 18h59, pedofilia é crime. Pois não, chefe, vai falar ainda? Tem alguma coisa? Claro, então já está convidado aqui ao vivo aqui o Marcelo Lucas. Pedofilia é crime. O agressor está mais próximo do que muitos imaginam. Ele pode ser o pai, irmão, tio, padrasto ou um parente próximo da vítima. Vamos proteger nossas crianças. Denuncie. Ligue para 190.